doutora Priscila Carvalho Raxa, advogada e auditora, sócia da SEC Auditores Independentes, para estrear o quadro Café com Auditoria e conversar sobre o que é auditoria independente, o seu desenvolvimento ao longo do tempo e sua importância na sociedade hoje. Doutora Priscila, o Brasil vem de uma sequência de escândalos de corrupção ao longo dos últimos anos sem precedentes na história. Eu gostaria que você explicasse o que é auditoria independente e se ela pode contribuir de alguma forma para aumentar a credibilidade das entidades, sejam elas públicas ou privadas. Bem, primeiramente, eu gostaria de explicar que a auditoria é a revisão das demonstrações financeiras, registros, transações e documentos de uma entidade, com a finalidade de verificar a conformidade com as legislações aplicáveis. Existe a auditoria interna, que é realizada por profissionais que pertencem ao quadro de funcionários da operadora, e a auditoria externa, independente, que é formada por profissionais, como o nome diz, externos à entidade, sem nenhuma ligação com a organização e, portanto, independentes. O objetivo da auditoria é justamente aumentar o grau de credibilidade dos usuários, também conhecidos como stakeholders, nas demonstrações financeiras da organização. Portanto, a auditoria é ferramenta valiosa para demonstrar perante o mercado que a empresa está em conformidade com os regulamentos vigentes, o que traz, por conseguinte, credibilidade e aumenta o valuation do negócio. Quais as características das informações contábeis que embasarão as demonstrações financeiras? As informações contábeis qualitativas fundamentais são relevância e representação fidedigna. Relevância refere-se a informações contábeis que influenciarão no processo decisório. Representação fidedigna refere-se à informação contábil neutra, completa e livre de erro. Essas informações podem ser ainda melhoradas, que são as qualitativas de melhoria, a saber, comparabilidade, compreensibilidade, verificabilidade e tempestividade. Além de compreensíveis e facilmente verificáveis, as informações devem ser fornecidas em tempo hábil para que o gestor possa tomar as suas decisões. Como era a auditoria antigamente e como é hoje? Mudou alguma coisa? Antigamente, a imagem que se tinha do auditor era de uma pessoa sisuda, carrancuda, que falava pouco e era temida por todos. O auditor chegava para fazer a auditoria e todos da empresa ficavam quietos, em silêncio, não queriam nem abrir a boca, mudavam toda a rotina da empresa. Certa vez, eu ouvi um professor contando que existia uma piada no meio acadêmico que comparava o contador a uma pessoa que dirige o seu veículo olhando pelo retrovisor, que vê apenas o passado, um guarda-livros. Terrível essa visão. O auditor, então, coitado, era comparado ao legista, que somente chegava para fazer a autópsia e assinar o atestado de óbito. Essa visão está totalmente equivocada e ultrapassada. As figuras do contador e do auditor hoje são de profissionais com uma mentalidade preventiva e preditiva. Preventiva porque buscam realizar auditorias que levantem falhas e distorções antecipadamente ao balanço, dando tempo hábil ao gestor para realizar as medidas saneadoras que se façam necessárias. Aqui eu quero abrir um parênteses. É exatamente por isso que o auditor precisa receber toda a documentação da entidade com bastante antecedência para planejar e executar todos os procedimentos capazes de analisar as informações e documentações requisitadas. Além disso, vivemos numa nova era no que diz respeito à tecnologia. Muitos sistemas já fazem auditoria e confronto de informações. Por isso, o perfil do profissional de auditoria mudou. Ele é cada vez mais um analista de dados, capaz de ver além. A sua expertise, o seu feeling, permite com que ele veja o que uma máquina não é capaz. Quando ocorre um escândalo envolvendo grandes corporações, é comum ouvirmos das pessoas a seguinte pergunta: onde está o auditor? Eu gostaria que a doutora comentasse um pouco sobre isso. Sim.
Isso é muito comum. Existe um mito de que o auditor é o responsável por detectar fraudes, o que não é verdade, pois esta não é a sua função. Ele irá analisar se as demonstrações financeiras, controles internos estão em conformidade com a regulamentação aplicável. Pode ocorrer que durante o processo de auditoria ele verifique alguma irregularidade nesse sentido, mas não necessariamente. Até porque esquemas fraudulentos estão normalmente bem organizados e requerem uma análise da contabilidade forense, a qual é distinta do trabalho da auditoria das demonstrações financeiras, por exemplo. Por fim, eu sei que a carteira da SEC Auditores é composta em grande número por operadoras de planos de saúde e operadoras odontológicas. Portanto, eu gostaria que a doutora mencionasse os tipos de trabalho que o auditor independente pode realizar numa operadora e se estes trabalhos se aplicam em qualquer segmento. As operadoras de planos de saúde, odontológicas e autogestão são regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e, portanto, devem anualmente realizar a auditoria das demonstrações financeiras no encerramento de cada exercício. As operadoras de plano de saúde realizam ainda auditorias trimestrais dos procedimentos previamente acordados, PPAs, por meio dos quais a ANS irá realizar o acompanhamento econômico-financeiro da entidade. Para as operadoras odontológicas, os PPAs são obrigatórios apenas para aquelas que possuem acima de 20 mil beneficiários. Existem ainda operadoras que precisam aderir ao termo de assunção de obrigações econômicos financeiras, TAOF, que precisam ter o seu acompanhamento auditado. Caso a operadora queira adotar metodologia própria de provisão em substituição à regra de cálculo determinada pela ANS, ela deve apresentar uma nota técnica atuarial de provisão para eventos ocorridos e não avisados, PEONA. Esse processo precisa ser auditado também. Existe o trabalho de auditoria de pesquisa de satisfação de beneficiários, a qual normalmente é feita pela operadora que deseja obter pontuação no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, o IDSS. Além disso, também são realizados trabalhos especiais em setores específicos ou controles específicos da entidade. São diversos os trabalhos que podem ser realizados, além dos habituais, capazes de contribuir para a saúde financeira da operadora. E esse foi o nosso quadro Café com Auditoria de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e até a próxima! Até a próxima!